Continuando o nosso programa nesta quinta-feira, se você ligou agora, você vai poder mandar sua pergunta diretamente aqui para o pré-candidato à presidência da República, o André Janones. Está no estúdio com a gente, você está tendo a oportunidade de conhecer um candidato que se coloca aí à disputa presidencial entre cerca de 12 candidatos. A gente costuma ouvir falar somente de 2 ou 3, no máximo 4, né? Por conta das pesquisas eleitorais. O pessoal costuma, e inclusive faço essa autocrítica, a mídia costuma colocar ali somente os nomes que têm maiores intenções de votos, mas a democracia serve justamente para isso, a oportunidade de muitas candidaturas de se colocarem como pré-candidatos diversos nomes, é justamente para que a população tenha a possibilidade de escolha entre diversas propostas. Então, você pode mandar sua pergunta e tirar sua dúvida através do Twitter, WhatsApp e Instagram do Cenário Político. Aproveita e segue, viu, gente? A governadora Fátima Bezerra cumpre a agenda na região Oeste amanhã, nesta sexta-feira. Em Areia Branca, ela vai realizar a assinatura de ordem de serviço do Instituto Estadual de Educação Profissional, IERN, às 9h30 da manhã. Em Mossoró, visita a base integrada da Polícia Militar na RN-117, a rodovia Milton Marques, às 10h30 da manhã. Em seguida, faz inauguração da Central do Cidadão de Mossoró, na rodoviária municipal, às 11h30 da manhã. De lá, segue para a reinauguração do auditório e praça de convivência da Faculdade de Ciências Médicas da UERN, às 12h30. Na oportunidade, Fátima Bezerra também anuncia a compra de 46 ônibus com recursos próprios do governo do estado e 40 ônibus com recursos de emendas parlamentares. Em seguida, ela viaja para novos compromissos em Santana do Matos e Lages. E, obviamente, a gente vai trazer a cobertura completa aqui para você desta agenda, desses anúncios e desta inauguração da nova Central do Cidadão, extremamente importante, um pleito antigo de você que nos acompanha, você, nosso telespectador. Então, fica ligado amanhã no programa que a gente vai trazer todas as informações. Vamos continuar nossa conversa com o André Janones, deputado federal, pré-candidato à presidência da República, que está aqui com a gente e vai participar daqui a pouquinho de evento do Avante Mossoró. Como é que estão as conversas? Como é que é a relação, deputado, do Avante Nacional com o Avante de Mossoró, dos estados em específico? Existe orientação de posicionamento? É vertical ou cada um tem a sua particularidade? Carol, a gente está buscando uma unidade partidária em torno da minha pré-candidatura presidencial. Claro que em um caso ou outro isolado isso não é possível, mas via de regra eu diria ali que a gente está 80%, 90% unido em torno da minha pré-candidatura. Agora, em relação à formação de palanques estaduais, candidatos a governadores, candidatos ao Senado, a direção nacional do nosso partido tem dado total independência para que os presidentes estaduais possam realizar as composições levando em conta as peculiaridades daquele estado. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem o Jorge do Rosário, que é um dos nossos pré-candidatos a deputado estadual, que assume hoje a direção do partido e está fazendo um belo trabalho para que a gente possa ter uma chapa bem representativa do estado do Rio Grande do Norte, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho de Câmara dos Deputados. O senhor se tornou muito conhecido nas redes sociais em movimento dos caminhoneiros contra a alta do preço das gasolinas. E agora a gente está vendo esta situação atual, como se encontra, e um silêncio muito grande por parte da população e dos caminhoneiros. Muita gente se pergunta, cadê? Por que não existe uma greve dos caminhoneiros nesse momento em que a gente está vivendo essa realidade, esse contexto em relação aos valores dos combustíveis? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Carol, primeiro só fazer trazer aqui um histórico rápido de como que eu fui parar ali no movimento grevista. Eu sou lá de Tuiutaba, Triângulo Mineiro, venho de uma família muito simples, com uma história de vida muito parecida com a história da maioria do povo brasileiro. Sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era um cadeirante, eu estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus no transporte coletivo da minha cidade. E quando eu me formei advogado, eu comecei a desempenhar um trabalho que
consistia basicamente no seguinte: pessoas que precisavam de exames, cirurgias, medicamentos, enfim, alguma providência pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e não conseguiam, me procuravam como advogado, eu ingressava com a ação na justiça, e até aqui nada de extraordinário, qualquer advogado que entrasse conseguiria, eu fazia isso gratuitamente, e com aquela liminar nas mãos, eu pressionava o Estado através das minhas redes sociais para que cumprisse aquela decisão. A gente começou a contribuir para que muitas vidas fossem salvas através desse trabalho. Isso me deu uma relevância ali local no Triângulo Mineiro, naquela região de Tuiutaba, Uberlândia, Uberaba, e por conta dessa relevância local, eu recebi um convite de um caminhoneiro da minha cidade, dizendo: Janones, a imprensa está cobrindo, mas só uma cobertura nacional. Vem aqui cobrir o nosso movimento local, você tem uma página grande nas redes sociais, faz um vídeo em apoio a nós. Eu fiz esse vídeo atingiu mais de 20 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de pessoas, melhor dizendo, 20 milhões de visualizações, e através desse vídeo, esse vídeo chegou até a liderança da greve dos caminhoneiros e o líder da greve me convidou para dividir essa liderança com ele, sendo o porta-voz do movimento. A partir desse momento, esse meu trabalho de 10 anos, que estava lá nas redes sociais, com abrangência local, ele começa a vir à tona. Então, da noite para o dia, vídeos que eu tinha com 30 mil visualizações, 50 mil, da noite para o dia ele alcançava 5, 10 milhões de visualizações. O Brasil conheceu esse trabalho de uma década meu em prol dessas pessoas que precisavam dessa providência na área de saúde pública, e a partir daí estava aberto o caminho para eu me tornar o terceiro deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais, um dos mais votados do Brasil. Chego na Câmara dos Deputados, continuo fazendo essa política junto com o povo, tenho como a principal marca do meu mandato o auxílio emergencial. Eu fui um dos principais idealizadores, articuladores e defensores do auxílio emergencial, depois do Auxílio Brasil, mas aí, na nossa opinião, não é um programa que atende às necessidades reais do povo. A gente propõe, como pré-candidato à presidência, um auxílio emergencial nos moldes que foram pagos os benefícios no ano de 2020, 2021, 2020 principalmente. E hoje a gente tem uma situação de alta dos alimentos, de alta do combustível, como você colocou, de alta no preço do gás de cozinha, e a gente não tem uma mobilização. Não se tem essa mobilização por aquilo que eu citei, que é o grande diferencial da minha pré-candidatura. As pessoas estão intertidas, existe uma cortina de fumaça chamada de debate ideológico, né? Vamos para o exemplo prático para todo mundo entender. Cerca de algumas semanas atrás, alguns meses atrás, teve uma alta do combustível que as pessoas me perguntavam, os setores da imprensa: Janones, alguma possibilidade de nova greve? Eu dizia: olha, agora eu acho que tem esse risco. Rapidinho veio aquela polêmica envolvendo o filme do Danilo Gentili, se aquilo era crime, se não era crime, e as pessoas se interteram naquilo ali e deixaram de lado o episódio da alta do combustível. Então, infelizmente, Carol, isso tem acontecido com alguma frequência, sabe? Essas discussões relacionadas o deputado que não cumpriu a decisão lá do tribunal, o debate sobre o escola sem partido, o debate sobre a juíza que autorizou a retirada do filho lá da criança que estava esperando um bebê, enfim, discussões que são importantes, que merecem ser debatidas, mas não como protagonista dos problemas sociais do nosso país. A prioridade deve ser a gente debater esses problemas que atingem quem é de direita, quem é de esquerda, quem é católico, quem é evangélico, quem é espírita. Que problemas são esses? A fome, o caos da saúde pública, o caos na educação, enfim, problemas que são comuns a todos. Então, respondendo de forma direta e objetiva o seu questionamento, por que as pessoas hoje não protestam? Porque a gente está preso nesse debate ideológico, esquerda versus direita, Lula versus Bolsonaro, sem perceber que é tudo farinha do mesmo saco, que nenhum desses trarão as soluções que o nosso país precisa e espera. E qual a opinião do senhor sobre a alta do preço dos combustíveis atualmente? A solução isso é um resultado de uma política fracassada do atual governo, que de alguma maneira deu continuidade àquilo que foi instalado no governo Michel Temer, que foi quem adotou a atual política de preço, e para fazer esse enfrentamento, para modificar essa situação, a gente precisa alterar essa política de preços, não seguindo mais a paridade do preço do dólar, da cotação internacional do dólar. Sobe o dólar lá fora, sobe a gasolina aqui, e aí abaixa o dólar, não abaixa
baixa a gasolina, fica difícil explicar isso para o povo brasileiro. Então, a gente pretende implementar uma política de preços abrasileirada, vamos dizer assim, que busque contemplar os custos da produção, mas com a taxa de lucro fixa para os investidores, sem essa variação seguindo a cotação do dólar. O senhor assinou a CPI da Petrobras? Eu assino todos os pedidos de CPI que são propostos dentro da Câmara dos Deputados. Eu sempre digo que eu já fui muito questionado por isso. Eu me lembro quando eu assinei um pedido de CPI para investigar a Lava Jato e aí me questionaram. Eu falei, olha, se amanhã aparecer um pedido de uma CPI para investigar o André Janones, a minha assinatura vai ser a número 1. Eu tenho a máxima de que quem não deve não teme, então quem não deve não tem medo de ser investigado. Sou a favor de todo tipo de CPI. Tem alguns parlamentares que criticam a realização de CPIs em anos eleitorais para não se tornar um palanque. O senhor concorda com isso? Discordo completamente. Acho que a gente tem que ter palanque todos os dias. As pessoas têm que estar engajadas e participando todos os dias. O parlamentar, o político, ele tem que mostrar trabalho todos os dias, inclusive em ano eleitoral. Até porque se a gente começar com essa série de restrições, não pode isso em ano eleitoral, não pode CPI, não pode aquilo, não pode fazer investimento em anos eleitorais. A gente vai ter o país funcionando ano sim, ano não, porque a gente tem ano eleitoral, ano sim, ano não. Então, sou contra. Acho que as coisas têm que continuar normais. Eu, por exemplo, Carol, não me afastei do meu mandato de deputado federal para disputar a pré-candidatura presidencial e não afastarei. Na semana em que antecede a disputa presidencial, eu estarei lá na Câmara batendo ponto, terça e quarta-feira. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um homem público sério, que tem o cuidado necessário para o exercício do seu mandato, ele assina CPI, ele participa de CPI, ele exerce o seu mandato normalmente, independente de ser véspera de eleição ou não. O senhor, nessa luta que está travada entre os estados e o governo federal em relação à questão do ICMS. O presidente Jair Bolsonaro já sancionou essa redução, esse teto do ICMS, mas os estados, alguns estados, 11 estados e Distrito Federal entraram com ação no STF, estão tentando modificar essa decisão. O senhor está de que lado? Eu votei a favor da medida, porém dou razão aos governadores. Como assim, Janones? Contraditório, né? Vou explicar. O presidente Bolsonaro apresentou uma medida que não resolve o problema da alta dos combustíveis. Ele está tirando da arrecadação dos estados, que já estão sacrificados, para trazer uma redução momentânea, para auxiliá-lo no pleito eleitoral. Ali para outubro, novembro, dezembro, voltou o preço anterior e só se diminuiu a arrecadação. Isso é uma verdade. Outra verdade é, a gente precisa reduzir o preço do combustível imediatamente e é absolutamente impossível você votar contra qualquer medida que reduza o preço do combustível. É o chamado mal necessário. Então, eu votei favoravelmente e votaria novamente, mesmo sabendo que essa solução é péssima, é a pior das soluções. Mas não deixa de ser uma solução porque é a pior, porque amanhã o preço do combustível vai estar menor. Então, é melhor do que você não tomar nenhuma medida, mas não é nem de longe a solução que a gente precisaria nesse momento. Então, quando eu digo que eu dou razão aos governadores, porque essa não é a solução definitiva, mas o presidente Bolsonaro só apresentou essa, ele apresentou das duas uma, ou a gente tira da arrecadação dos estados e reduz o preço do combustível, ou a gente não reduz. Então, dentre essas duas opções que são péssimas, a menos ruim é essa, de você ter essa redução momentânea. Eu espero estar à frente da presidência da República a partir do próximo ano. Se eu não estiver, que quem estiver lá, que não seja o atual presidente Bolsonaro, tenha a sensibilidade de entender que não é retirando dos estados, porque a gente fala retirando dos estados, fica tão distante para quem está em casa, não é retirando dos estados, é retirando de você, é retirando o dinheiro que o estado deveria utilizar para pagar mais médicos para você, para pagar uma educação de qualidade, para pagar um transporte público de qualidade para você. Então, o Bolsonaro tira do médico que te atende para diminuir o preço do combustível para você. Olha como é uma conta injusta, né? O famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.